estou aqui com o Renato Mello. Renato é um velho amigo e conhecido da corrida, né, Rê? Desde lá das edições impressas do jornal Corrida, né? Você chegou a sair, a conhecer e tudo mais, né? Mas o Rê, hoje, eu estou trazendo o Renato aqui porque ele vai explicar para a gente. Ele organiza algumas provas aqui em São Paulo, são provas muito específicas. Ele tem uma prova que é uma prova que eu acho muito legal, que é a BR Lows, tá? Que é uma prova backyard. É isso, Rê. Rê, conta para a gente. Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente, e eu queria que você explicasse para a gente o que é uma prova backyard, que muita gente nem sabe dizer o que é. Tá. Obrigado primeiro pelo convite, é um prazer falar contigo sobre corrida, sobre backyard. Estando aqui no canal, a gente precisa de visibilidade para backyard, e esse tipo de situação que a gente está tendo agora para a gente é fantástico, e a gente colhe muitos frutos depois. Então eu agradeço já por todos os backyardeiros do Brasil aí que estão empenhados na luta de elevar essa modalidade ao maior patamar possível. Backyard é o seguinte, eu vou começar a história do comecinho. Tá. As pessoas conhecem a Barclays Marathon, que é uma corrida dita a mais difícil do mundo. Teve uma série na Netflix, né? Já não está mais disponível, mas passou na Netflix, que originou de uma prisão, da fuga de um preso, enfim. Aí uma pessoa chamada o Lazarus Lake, que era um morador da região, que é no Tennessee, ele, vendo a matéria desse fugitivo, pensou na Barclays, e hoje essa prova que tem 40 atletas, mais ou menos, e várias edições não há vencedor. Esse final de semana não, ontem teve a largada da edição, eu não vou lembrar o número, e tem grandes chances de também não haver vencedor, porque os atletas estão caindo, a cada hora está caindo atleta na prova, né? Mas, enfim, e ele também criou a Backyard. Ele pensou, ainda na adolescência dele, ele corria muito em pista na universidade, e ele pensou numa prova que ele pudesse fazer para os amigos, no quintal da casa dele, e aquelas áreas grandes, rurais, daí veio o nome Backyard, de quintal. E ele pensou numa prova de 4,2 milhas, porque eles têm, os americanos, você sabe muito bem, tem uma coisa com 100 milhas muito forte, né? Uhum. Então, 4,2 milhas, quando você dá 24 voltas, você chega em 100 milhas, né? Então, ele criou já pensando nisso, em algumas pessoas conseguirem dar 24 voltas na distância de 4,2 milhas em 1 hora, repetidamente a cada hora. Então, é muito fácil você correr 6,7 quilômetros, que é 4,2 milhas, em 1 hora. Principalmente num percurso mais plano. Você faz caminhando metade dele e trotando o resto, você faz em 50 minutos. E aí você volta para a arena, descansa até a próxima largada, e assim por diante. De hora em hora, a gente dá a largada. Então, a gente dá a largada às 8 da manhã, depois às 9, às 10, às 11. Todos os atletas que percorrerem o percurso inteiro em menos de 1 hora estão aptos para largar na hora seguinte. Não pode largar antes, tem que esperar. Tem que ficar na arena. Está apto a largar. E assim por diante. Então, é um funil. A gente larga com 100 atletas, em média, uma prova dessa, e a gente termina com a última pessoa em pé. A última edição da BR Loss, a gente acabou com 32 horas. Então, a gente começou sábado às 8 da manhã, terminamos domingo, acho que 3, 4 horas da tarde, com o vencedor. Mas, basicamente, é isso, é um resta um. O Brasil chamou de resta um. É isso que eu ia falar, é um resta um. Você tem uma largada aí com um número X, também limitado, porque não dá para ser tanta gente, né? São provas mais restritas. E aí você tem um percurso. Esse percurso não é uma pista, é um percurso de terra, certo? Tipo trilha, tipo estradão, né? E aí você tem um percurso meio que circular, você cria uma volta, um percurso que as pessoas elas largam, fazem o percurso e voltam para cá. Esse percurso tem 6,7 quilômetros. E as pessoas têm que fazer esses 6,7 quilômetros em 1 hora. Isso. Certo? Quem chegou antes, fez em 40 minutos, tem 20 minutos ali para descansar, dar uma relaxada e tudo mais. À vontade. Terminou com 58, mal dá para tomar uma água, porque já vai ter outra largada. É isso? Justamente, é isso. Assim, o percurso necessariamente não tem que ser de terra, pode ser qualquer percurso, pode ser um asfalto, pode ser um percurso com mais altimetria, com menos altimetria, né? Pode ser um percurso de bate e volta. Esse ano a BR Loss vai ser um percurso de bate e volta, porque a gente vai ganhar
um pouco mais de vantagem para os corredores, né? Fica a prova mais fácil. Mas, basicamente, é isso. Correr 6,7 em 1 hora, partir para a próxima largada, até você não conseguir mais, ou desistir porque não quer mais, ou não conseguir fazer, ou não conseguir a tentativa e chegar depois da hora e não poder largar de novo. Basicamente é isso. Resumidamente é isso. Legal. Então, é um outro tipo de desafio, né? Na verdade, ela é praticamente uma ultramaratona, quase, porque dependendo de quantas voltas você dá, você faz mais do que 42 quilômetros. Né? 7 voltas, você já passa de 42. Exatamente. Né? Então, você faz mais do que 42 quilômetros num percurso, diríamos assim, mais repetido, num percurso repetido e também mais seguro e mais controlado. Totalmente. Porque você tem um controle ali muito maior disso, né? Fica muito mais fácil você se testar, se desafiar numa coisa, num estilo de ultramaratona, nesse tipo de prova, né, Rê? Sim, totalmente. Na verdade, Roberta, a back, para mim, no meu ponto de vista, a backyard é a corrida individual mais coletiva que você vai conhecer. Sim, porque perfeito. É uma pirâmide. Todo mundo é importante, porque o corredor não pode correr sozinho. Então, a pessoa que deu uma volta, ela levou junto a pessoa que deu 2, e assim por diante. Sim. E a energia que fica na arena, na largada, ela é tão grande que é muito comum mesmo, não é exagero, as pessoas correrem mais do que estão prevendo. Então, com certeza. Eu cansei de falar com atletas que fizeram a BR Loss, a gente vai estar desde 2021, né, 4, 5 anos, de correr a primeira maratona numa backyard. Tá. E tudo bem que teve as pausas. Eu estava pensando nisso, sabia? Eu estava justamente pensando nisso. E tudo bem, você pode parar uma maratona 5 minutos num PC para tomar água e está tudo bem. A backyard é isso. Então, a gente considera a distância. Então, as pessoas vão para dar 3 voltas, saem com 5 voltas, super emocionadas, postando que bateu RP. Então, é muito legal isso. E é comum, por conta das pausas e da energia das pessoas te estimulando, te incentivando a dar só mais uma volta. Então, o slogan da matriz americana é One More Loop. Então, é só mais uma volta. Aqui não é a chegada. Sim. Quando você tem a lona de chegada, que não... Ele fala assim, there is no finish line. Não acabou. Tem a próxima volta. E assim por diante. Então, as pessoas se superam sem muito esforço, sem aquela coisa de, sabe, se arrastando. Não, é meio que natural. Obviamente tem um limite. Mas você acaba dando mais uma volta, e essa uma volta é 6,7K. Então, você põe um volume razoável. E é natural, e falando aqui agora com você, pensando, é muito mais controlável. Né? Porque você já passou uma vez, 2 vezes, você sabe até onde tem o pedrisco, onde tem a árvore, aí você fala, nossa, falta... mentalmente também é mais controlável, né, Renato? Esse controle de visual é geral, assim, todo mundo usa, as pessoas acabam até não precisando muito de relógio depois da 3ª ou 4ª volta, então tem o portão azul, eu sei que se eu tiver com 30 minutos no portão azul, eu estou no ritmo legal. E por aí vai. Tem pessoas que têm estratégia diferente. As pessoas, às vezes, sei lá, ela quer fazer uma refeição um pouco mais reforçada na volta 5, então ela pega um pouco o ritmo para chegar faltando 20, 25 minutos. A grande maioria... comer alguma coisa a mais, enfim, né? Se alimentar melhor para continuar. Legal. Para continuar. Então, tem estratégias diversas. A maioria dos atletas que acabam ganhando as provas, eles tendem a fazer um percurso mais lento. Então, eles chegam com 50, 53 minutos, eles completam a volta. É uma volta bem lenta. Então, você não desgasta fisicamente, você não se cansa muito. Você tem que saber usar a arena. O segredo da backyard não é no percurso. Qualquer corredor comum, amador, iniciante, vai correr dentro de 1 hora, pelo menos algumas voltas, 1 ou 2. O segredo é o que você faz quando você não está correndo. Quer comer, quer se alimentar, quer descansar, quer cuidar do equipamento. É tudo isso. Aí, 75... Ajustar a bermuda que incomodou em algum momento. É tudo isso, né? Tem uma estatística que diz que 75% das desistências de backyard em todo o mundo, elas são feitas na arena. A pessoa optou por não largar.
Então, não é porque ela não conseguiu dar a volta em 1 hora, é porque ela ou achou que não ia conseguir, ou cansou e desistiu, mas então elas desistem ainda na arena, porque acaba virando um porto seguro ali depois de algum tempo. Você tem comida, você tem hidratação, você tem as tendas, né? A gente fornece alimentação para o atleta o tempo que ele tiver na prova. Então, é um porto seguro muito, chama muita atenção. Você quer ficar ali, tem a galera, aquela vibe, tem música, fala, pô, será que eu vou? Acho que eu não vou. Então, essa parte mental, ela pega dos dois lados. Ela pega de você não querer desistir e com a vontade de você ficar porque está aconchegante. Ele está sentado numa cadeira descansando, mas você deu, sei lá, 6 voltas. Já são 6 horas de prova, não é qualquer coisa. Então, vira o caos, às vezes, a backyard. Às vezes vira o caos e na hora seguinte está o paraíso. Você encaixou a corrida, você não está sentindo dor, aí você, de repente, dá mais 3, 4 voltas sem nem perceber. E aí começa o caos de novo. E é isso. É uma montanha-russa de emoções físicas e emocionais durante praticamente o tempo que você ficar lá. É muito legal. Que legal. E aí, por exemplo, vocês vão ter agora uma prova, uma etapa que vai acontecer aqui perto de São Paulo em abril, né? Que dia de abril que é mesmo? É no fim de semana de 26 e 27. Tá, fim de semana de 26 e 27. Então, assim, a pessoa é lá em Itupeva, depois a gente vai deixar tudo aqui na legenda, link para se inscrever, link para o site de vocês para ter mais informações, a gente vai deixar tudo aqui. Mas, assim, para a gente entender, então a pessoa vai para lá, vai ter uma arena, como uma arena de prova, mas é uma arena com uma estrutura maior e, de novo, um ambiente mais seguro e controlado, porque as pessoas vão ficar ali, não se sabe por quantas horas, pode ser mais de 30 horas, pode ser, enfim, muito tempo. Isso. Tá? E nessa arena, a pessoa pode montar uma estrutura de apoio para ela ali, para ela, se ela é rápida, sei lá, dá uma descansada, dá uma relaxada, leva um colchonete, se joga no chão, alguma coisa nesse sentido, e também uma estrutura de alimentação. Vocês cedem uma estrutura de alimentação que, pelo que eu vi no site de vocês, tem de tudo um pouco, né? É uma festa, né? Tem um monte de tranqueira, mas tem coisa boa também. Depende do atleta. Né? Então, é exatamente isso. Pode continuar, desculpa. Não, é isso que eu queria que você falasse. Então, ele tem toda uma estrutura ali que, se ele for ficar lá, como você falou, que o ano passado terminou com 32 horas, né? Se a pessoa, o cara que ficou com 32 horas, ele comeu várias vezes ao longo das 32 horas. Então, tem toda uma estrutura ali para essa pessoa se alimentar e se hidratar ao longo desse tempo. Isso. A gente já chegou em 2023, eu acho que foram 37 horas. Né? Nossa. É assim, ali é um pesqueiro muito legal, é incrível o lugar. A arena é um gramado plano, então você pode montar sua barraca, não tem custo para isso, o estacionamento é de graça, montar a barraca é de graça. As pessoas montam a barraca na cara do pórtico de largada, a gente faz 3 filas de barraca, né? Então fica muito perto da largada. A gente tem pontos elétricos de energia lá, fixados com postes. A gente tem água potável de bica para todo mundo à vontade, pode pegar quanto quiser de água. E a gente fornece na alimentação, a gente tem desde das coisas, bala de goma, paçoquinha, a gente tem pão com geleia, a gente tem bolo, a gente tem batata Ruffles, a gente tem refrigerante isotônico, água, bolacha abissal, o que mais? Não estou lembrando, tem bastante coisa, e a gente tem, na parte noturna da prova, quando começa depois das 6 horas, para quem ainda continua na prova, a gente tem caldo quente, pizza, massa. De manhã a gente tem, quando começa a clarear o dia, a gente entra com o queijo quente ou o misto quente, aí a gente já começa, como acaba ficando alguns atletas, 15 por aí, a gente já começa a ter pedidos mais específicos, mas lá tem um restaurante que atende a gente o tempo que precisar. Então a gente consegue oferecer as coisas um pouco mais pinçadas, né? Mas tem muita gente que não quer arriscar, que leva a própria alimentação. Leva o que está acostumado, né? Leva o que está acostumado. Mas para quem não quer levar nada, não precisa. Ele consegue se manter alimentado e hidratado o tempo que ele fica na prova. A gente faz compra na semana anterior, a gente faz compra no sábado à noite, com a prova acontecendo, tem uns mercados bem grandes lá perto, então a gente sai para fazer compra no mercado, e às vezes sai para fazer compra no domingo de manhã, porque a gente abastece com material fresco, com mantimentos frescos,
e nunca fica faltando nada. O lugar é fechado, é seguro, tem guarda, tem banheiro com ducha, tem no próprio pesqueiro tem, se não me engano, 15 ou 16 camas que ele aluga lá por, sei lá, R$ 30 a diária para dormir. Que legal. Mas a galera que vai ficar, fica acampada. Eu mesmo vou na sexta-feira e já fico lá. Então a gente faz fogueira sábado à noite. As pessoas rodeiam uma fogueira, tem família com crianças, assa marshmallow, tem alguma galera que abre um vinho, tem equipe que faz churrasco. É tranquilo. E o legal é que a gente montou a arena de um jeito que, quando a pessoa completa a volta, para dar o 6,7K certinho, ela tem que passar por trás das barracas e depois ela faz um trecho de mais ou menos 150 metros pela frente das barracas. Então ela passa por todas as pessoas. Por todo mundo. Então você imagina uma pessoa que achou que não ia conseguir dar a quarta volta, que está olhando o relógio, que viu que vai dar tempo, e a galera incentivando. E, pô, que legal. Chega chorando, chega gritando, assim, é muito legal. Então a gente fica... É um fim de semana, assim, de ponta a ponta, imperdível. Obviamente, o sábado, na parte da manhã e começo da tarde, é o mais agitado, quando as pessoas estão lá. Depois do almoço começa a cair muita gente, vai indo embora e tal, e à noite fica meio quieto lá, porque as pessoas estão correndo à noite, né? Sim. Mas é isso, é um fim de semana de uma experiência diferente de corrida. Totalmente. Eu acho que é uma experiência totalmente diferente de corrida. Agora, me fala uma coisa, Rê, quem pode se inscrever? Eu, por exemplo, eu posso chegar lá simplesmente e me inscrever? Então, qualquer pessoa? Tem de tudo, tem de tudo. Tem gente que vai para dar uma volta já como desafio. Tá. E é um baita desafio. Para uma pessoa que não correu, ou que está voltando de uma lesão, ou que está com sobrepeso, não sei. Dependendo como você está, você fazer quase 7K em uma hora é um desafio. E então tem de tudo, assim, a gente tem muita gente que com 2, 3 voltas, muita gente não, mas, por exemplo, eu não tenho os números agora, mas o ano passado nós tivemos 100 inscritos, e eu acho que nas primeiras 3 voltas não saiu quase ninguém. Depois começa a sair 3, 4, vai saindo, né? Legal. Mas é como eu te falo, assim, é uma prova para todos. E essa pessoa que correu uma volta só e saiu, ou 2, acaba ficando lá durante um tempo com a gente. Então acaba ajudando alguém, algum amigo, às vezes está numa equipe que tem um atleta que vai ficar bastante tempo, então começa a preparar a cadeira para ele, o que ele vai comer, hidratação. Então parece um pit stop de Fórmula 1, depois de certo tempo. Porque as pessoas não querem perder tempo, já chegam, sentam, a pessoa já troca tênis, faz uma massagem, enfia a colher com comida na boca, enfim, troca o isotônico, tem de tudo. E tem aquela pessoa que chega lá só com a sacolinha dela, que põe lá no cantinho e vai se virando sozinha. Mas assim, é uma corrida para todos, não é uma corrida para ultramaratonista. Você pode se transformar no ultramaratonista correndo a backyard. Isso que eu ia falar. Ela tem algumas características do trail, né? O trail tem essa coisa mais do ficar na arena, do esperar, da amizade, de não sei o quê, mas com um diferencial que eu acho que é muito importante, porque no trail você vai para a trilha e você fica um pouco sozinho. Né? Na backyard, não. As pessoas... Você tem mais gente, de repente, nesse percurso com você. Mesmo na elite, a gente tem já a elite de backyard no Brasil. Então, provavelmente, em Itupeva, a gente vai ter uns 5 ou 6 atletas que já foram para a seleção brasileira, já participaram já ganharam provas, né, pelo Brasil todo. E mesmo esses atletas, eles precisam dos outros para ir mais longe. Porque a elite da backyard, ela não quer ganhar a BR Loss. Ela quer ganhar a BR Loss com 40 voltas. Então, ela precisa que pelo menos alguém dê 39. Exatamente. Alguém fique ali junto para o desafio dela ser maior, porque senão também não tem graça para ela. Então, né? Quando tiver 3 pessoas participando, os 3 estão se empurrando para ir junto. Então, assim, a competição existe mentalmente. Obviamente, eles devem conversar no caminho, analisar como é que o outro está fisicamente ou não. Mas, assim, eles se ajudam muito para ir mais longe. Quando está chegando perto do recorde, o recorde brasileiro é de 52 voltas. Nas provas que a gente participou, assistiu, que estava chegando perto do recorde, ninguém queria que o outro desistisse. Então, é o oposto da competição que a gente está acostumado a ver. É o oposto. E isso reverbera para quem está participando de amador, de ver uma coisa que eu nunca vi isso. Eu nunca vi um atleta de elite tirando o tênis do outro companheiro dele, que pode ganhar dele, e fazendo massagem no pé do cara, porque ele tem 10 minutos sobrando. Isso tem lá.
Então, a gente conheceu uma modalidade e descobriu na modalidade um nível de entrosamento entre os atletas de elite que eles precisam realmente dos outros para poder ir mais longe. Que então, legal. Isso ficou muito legal. E a gente colocou isso para os organizadores. E a gente conseguiu que os organizadores também se juntassem. Então, hoje, eu tenho organizadores que fazem prova vai ter uma prova agora no Tocantins. Tá. Com certeza vai ter alguma coisa legal lá, que ele vai me ligar e falar, cara, deu certo, que eu vou implementar na minha prova ano que vem, e assim por diante. Então, a gente tem um grupo só de organizadores, a gente troca muita informação, tem muita coisa na BR-Loss que veio do Ceará, que veio da prova na Paraíba, e muita coisa nas provas fora de São Paulo que vieram da BR-Loss, né? A gente usa os modelos, tal, enfim. Então, ficou uma coisa... não uma família é meio exagero, mas ficou uma coisa legal, assim, de contribuição. De aconchego, né? Aconchego total, né? E contribuição entre os atletas. Eles entenderam que eles precisam dos outros para ir mais longe. De todos. De quem vai dar uma volta e de quem vai dar 30. Todos têm a mesma importância dentro daquela escala de horas, né? Isso que é o mais legal lá. Isso que deixou a gente muito animado. Na primeira prova eu já senti isso. Falei, cara, as pessoas se ajudando assim. O cara que vai ganhar de você sabe que você vai perder dele, porque ele é muito mais forte, você ajudando ele, sabe? Porque você quer que ele vá, porque você quer ir mais longe, né? Então ficou muito legal, é muito legal. Rê, tem um limite para inscritos, né? Você falou que teve 100 e poucas pessoas, enfim, você tem um limite, deve ter, né? Até por toda essa estrutura, né? O nosso maior problema é que não existe como a gente colocar cronometragem. Não tem como eu contratar cronometragem, a não ser que eu ache um parceiro que queira entrar, porque eu não sei até quando vai acabar a prova, então o que eu vou precisar? Então a gente não consegue cronometragem. Então a gente faz tudo manual. Então a gente tem os staffs, né? É simples de fazer, a gente já tem toda a metodologia, assim, não falha. Eu acho que até 180 atletas, por exemplo, a gente consegue trabalhar bem. Mais que isso fica um pouco caótico. O lugar comporta. Mas como a gente aprendeu a desenvolver a metodologia, na verdade a gente não marca quem chega, a gente marca quem não larga. Então ficou super simples. Perfeito. Porque a arena é enxuta. Eu estou vendo todo mundo ali. Né? Então, é simples. Aí você marca quem não largou e pronto, né? Vai então, eliminando. A cada volta a gente vai lançando quem está na prova, quem não está. A gente tinha um ritual de quem desistiu, ele mesmo marcar no bannerzinho a cruz vermelhinha no nome dele, né? Que legal. Então, é muito legal. Mas é isso. Mas eu acho que 180, 200 atletas é um número bom. Espero que um dia a gente consiga, né? Mas acima de 50 atletas, já é uma backyard bem robusta, bem legal. Isso no mundo. Não estou falando de Brasil, não. Isso no mundo. Tem provas com 250, tem provas com 15. Né? A franquia obriga a ter pelo menos 10 para você poder... Porque existe um site estrangeiro, a gente coloca a prova no site. Eu vou fazer a prova na sábado e domingo, na segunda-feira os americanos ficam mandando e-mail, manda os resultados agora, tem que ser super rápido, então eu mando a planilha para eles lançam no site. Todo mundo que correu 24 horas para cima fica com o nome no site americano lá, porque é um número icônico, né, 100 milhas. Então tem muito brasileiro já no site americano que já correu 24 horas. Então, assim, é um mundo grande, apesar de ser um nicho, e hoje são quase, acho que 900 provas no mundo. Nossa, é bastante mesmo, quase 80 países. No Japão tem backyard, tem final de semana que tem 6 backyards, no mesmo final de semana. Olha que legal. Olha que legal. Então, a gente aqui está começando, só que a gente já deu uns pulos mais altos, né? A maioria dos países demorou 3 anos para chegar nas 50 horas de prova. A gente chegou no segundo, né? Nós temos 2 atletas com mais de 50 horas, temos 4 atletas com mais de 45 horas já. Então, o próprio Lázaro, que é o criador, ele interage muito com a gente, por e-mail, já fizemos live com ele, e ele gosta muito do Brasil, ele se anima muito quando tem as provas aqui, ele acompanha, ele dá pitacos durante a transmissão, a gente transmite sempre ao vivo, né? A gente tem a seletiva, Roberta, a cada 2 anos, que é incrível. Se você puder falar, eu falo dela agora, da seletiva. A gente criou a seleção brasileira, a gente precisa selecionar 15 atletas. 6 atletas saem de provas pratas. Provas pratas são provas que têm uma moeda prata que vem dos Estados Unidos. Quem ganhou essa prova automaticamente está na seletiva. Essas provas são escolhidas mais ou menos aleatórias, às vezes por sorteio, às vezes o próprio Lázaro que indica, né? A minha prova BR-Loss do ano que vem vai ser prata. A desse ano é bronze.
E nós temos 9 vagas por distância, por mérito. Por isso que é importante as pessoas darem muitas voltas. Mesmo numa prova, a BR-Loz agora, que não é uma prova prata, se a prova acabar com 35, 36 horas, a pessoa que ganhou e o segundo tem grandes chances de ir para a seletiva com esse número, que vai ser ano que vem. E a gente separa 15 atletas, eles vão correr pelo Brasil, eles vão correr no dia 17 de outubro de 2026, a cada 2 anos, teve o ano passado, junto com outros 75 países. As largadas são simultâneas, cada um no seu fuso horário. Então, a gente participa de uma transmissão mundial no YouTube da Backyard americana. Cada país tem seus 15 minutos de entrevista ao vivo com o pessoal do broadcast, que é do Canadá. Então, eles ligam para a gente, vou falar com a seletiva brasileira às 14h. E eles entram ao vivo, perguntam do país, como é que está o clima, onde é que é a região, se está frio, se não está, né? E a gente compete com essas outras 75 países. São 50 vagas que vão disputar o Mundial no Tennessee, na Backyard original. Nós ficamos em 28º, o Sérgio, que é um atleta do Ceará, ganhou. Então, ele vai agora em outubro para o Tennessee representar o Brasil na Backyard. Olha só. Então, a gente já tem uma base lá para ele, com um casal que hospeda ele, que leva ele para a prova, que dá suporte para ele. A gente está fazendo uma vaquinha para ajudar ele com os custos, né? Já resolvemos problemas de documentação com o pessoal de outra backyard, da Vaca Backyard. Tá tudo alinhadinho para ele ir para lá. E ele deu 52 voltas, então ele tem chance de brilhar bastante lá. Porque lá eles deram 108 voltas, se não me engano. 108 voltas? Acabou quarta-feira, se não me engano, a prova dos caras lá. O último Mundial, né? Mas é isso, a gente entrou nesse mundo. E o Brasil... É outro mundo da corrida, né? É corrida, né? Só que tem a corrida de rua, como a gente conhece, a corrida, a maratona, a meia maratona, o 5K, enfim. Aí a gente tem o trail, que tem várias também modalidades aí, né? Que a gente também conhece de alguma forma e que tem um monte de diferenças, Sky, enfim. Né? E tem a Backyard, que também é uma outra história, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente chegou com o pé na porta, porque a primeira que nós fizemos foi em 2021. O ano passado a gente conseguiu colocar 52 horas, que é o recorde brasileiro e sul-americano masculino, e 32 horas, se não me engano, que é da Ciméria, uma atleta do Sul, que também é o recorde feminino brasileiro e sul-americano. Então, a gente passou Argentina, Bolívia, Colômbia, Uruguai, todos os países que já faziam backyard antes da gente, porque ela começou em 2011. Que legal! Então, isso para ver que os atletas brasileiros são realmente bons e fortes, né? E a gente está começando a ver uma coisa que eu achava que ia ser difícil, que são atletas de ultramaratona pura, pode ser de pista, de 12 horas, 24 horas, começando a se interessar pela backyard e colocando algumas backyards no Brasil como prova-alvo. Isso é legal. Porque antes era vou conhecer. Agora não, agora, tem a backyard lá em Rio Grande do Sul, no final agora de outubro. Vai ser minha prova-alvo, então eu vou treinar. Tem gente fazendo prova de pista de 24 horas no esquema de backyard para treinar. Corre 7K por aí, para um pouquinho. Corre mais, para um pouquinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum site para a gente deixar aqui na legenda para a galera, onde tem todas as backyards do Brasil, para quem é de outro estado e acompanha a gente? Tem algum lugar, algum link que você... o site que a gente hospeda é o site americano. Então, no site americano, que depois você vai me passar e eu vou deixar aqui embaixo, você encontra todas as backyards no Brasil para quem está no Brasil ou quer fazer está acompanhando a gente e quer fazer uma backyard no Brasil, é isso? Eu coloquei aqui no chat para você. Esse site é o site do Lazarus, do cara da Barclays. É ele que comanda lá. E ele interfere muito, assim, ele interage muito, ele conversa com a gente e tal, até agora. E esse site você tem todas as backyards do mundo. Se você vai lá no Country Brasil, você vai achar todas as provas que tem desse ano. As do ano que vem eles lançam só depois, né? Mas já tem prova nossa do ano que vem todo, já inteiro. Legal. E aqui perto de São Paulo, a maioria do nosso público é de São Paulo, do estado de São Paulo. Aqui perto de São Paulo, a gente tem a de vocês agora,
que é agora em abril. Vocês têm alguma outra etapa no segundo semestre? Não, a gente faz uma etapa por ano. A gente tem uma prova que vai acontecer agora esse final de semana em Pedro de Toledo, que é perto daqui, são 200 quilômetros. É a mais perto. Por enquanto tem essas duas aqui em São Paulo. A gente vai ter uma prova de backyard no segundo semestre, mas é uma prova que a gente está chamando de A Lenda, porque tem uma história rápida. A primeira backyard que nós fizemos foi em Cajamar, porque a gente estava habituado com as provas em Cajamar, a gente estava já fechado com a prefeitura, também é um pesqueiro, um lugar que a gente já se sentia seguro e tal. Só que Cajamar é muito, ou sobe ou desce, é morro mesmo, é trilha, é valeta, é single track. E a gente fez a primeira backyard lá. Só que foi muito dura, tinha quase 500 de altimetria no 6.7. Então o vencedor, o Arthur Reis, que é um corredor de lá, ganhou com 8 horas. Então, a prova durou 8 horas. Tinha 32 atletas na nossa primeira, 2011. Para fazer o 6.7 em uma hora com essa altimetria... Na primeira volta saiu metade. Mas foi 2021. Só que a gente aprendemos ali a fazer a prova e falamos, não, tem que ser um percurso mais amigável e tal. E no ano seguinte já fomos para Itupeva, já passamos de 30 horas, enfim. Só que ficou conhecida como a backyard mais dura tal, e tem muita gente cobrando a gente, aquela galera mais rústica, não, eu quero pedreira e tal. Então a gente vai fazer a backyard no segundo semestre, chamada A Lenda. Lá em Cajamar, num percurso muito duro, prova que vai durar pouco, mas é para a galera sofrer mesmo. Ali não é qualquer um que vai fazer. Quem se inscrever sem estar acostumado não vai nem completar a primeira volta. Mas isso é uma coisa à parte. Ela vai estar no calendário, mas ela é uma prova que não vai acabar gerando frutos para a seleção, para nada disso. Mas a backyard normal que a gente faz é uma vez por ano. Até porque o calendário ficou grande. E como a gente fez junto, isso é outra coisa legal. Como nós fizemos juntos, a gente conseguiu, até certo momento, respeitar as datas uns dos outros. Então a gente conseguiu espaçar. Agora não dá mais. Agora tem backyard, então tem backyard, tem 2 no mês, 3 no mês, mas até certo ponto a gente espalhou bem e a gente não faz 2 no ano, porque o semestre que vem vai ter 5 backyards no Brasil e a gente acha interessante que os atletas tenham essa opção de correr perto de casa. Então ficou isso. A gente virou virou um circuito de backyards. É um circuito de um tipo de corrida diferente e super desafiadora, né? E com uma experiência totalmente diferente. Rê, tem mais alguma coisa que você acha importante deixar para a galera aqui, além de deixar os links aqui embaixo, convidar a galera para ir lá para Itupeva, entrar no site de vocês e ir lá para Itupeva? Eu vou, tá? Pelo menos para assistir, tá? Legal. E quero ir registrar para contar com imagens um pouco de como é esse evento de vocês, tá? Eu deixei aí o site, que é brlos.com. Ali tem... É um site super simples, mas tem tudo explicado. Você leu ali as informações de alimentação, né? O que você quando você paga a taxa, o que está incluindo nela, né? A gente tem a medalha, não é a medalha que eu vou fazer agora, mas é uma medalha que é sempre uma medalha super bonita. As medalhas são grandes, né? São super. Aqui é o sino, tá vendo? A gente toca o sino, né? A cada hora. A gente tem o sino. Esse sino toca toda hora, então chega uma hora que as pessoas não querem mais ouvir esse sino. Ele tá tocando ali. A gente tem os apitos, né? Eu apito com 5 minutos, com 3 e com 1 para avisar os atletas. Então chega uma certa hora que ele não precisa se preocupar com o relógio. Eu vou apitar faltando 5 minutos para a largada. Então ele vai saber. Depois 3 minutos e 1 minuto, né? Isso é regra da backyard. A gente vai ter um jantar de massas na sexta-feira, que é bem legal. Participam lá vários, porque tem muita gente que vai na quinta para lá e na sexta. A grande maioria vai na sexta. Então, é um jantar de massa que acaba tendo 4, 5 atletas de ponta que vão para ganhar a prova. Então, a gente monta lá uma estrutura rápida de bate-papo, faz entrevistas com eles. Então, a galera consegue interagir com essas pessoas. A backyard tem uma vantagem muito legal. Se você pegar a pessoa que você segue no Instagram, que já ganhou 30 backyards, o recordista brasileiro, ele está do seu lado na largada. Na hora seguinte, ele vai estar de novo. Enquanto você estiver na prova, você vai estar correndo ao lado dele. É diferente de provas comuns, que você pode largar do lado do campeão, só que só na largada, você não vai ver mais a pessoa. E como a gente tem essa coisa de ajudar, a troca de informações e experiência é constante, tanto no percurso quanto na arena. Então, ninguém sai imune à backyard, ninguém sai diferente, ninguém só corre, pega a medalha e vai para casa. Alguma coisa ele leva dali, sempre.
geralmente é uma bagagem bacana, é conhecimento, enfim, coisas boas, né? Ah, que então, a gente legal! tem jantar de massa na sexta, sábado tem a largada, eu deixei aqui o site, tem o regulamento, né? A gente tem um troféu que a gente faz que é bem grande, o sino da prova, ele vai para o troféu, ele é preso no troféu, então o campeão ele toca o sino quando ele ganha, né? Então tem algumas coisas que a gente faz lá que são legais. Tem um cerimonial aí legal. Tem um cerimonial. Que faz parte da história desse tipo de prova. Tem bastante mulher participando, cada vez aumenta mais. No ano passado, dos 100 inscritos, acho que quase 40 eram mulheres. Nossa, bastante. Então, a gente tem mulheres boas em backyard já, ganhando provas, inclusive. Eu fui apitar uma prova em Pernambuco o ano passado, a campeã foi a Aldara, que é uma cientista aqui da USP, ganhou a prova lá no Pernambuco, então, lá no Recife. Então, assim, tá muito legal. A gente ficou encantado com isso. Dá trabalho fazer, mas dá muito mais prazer. Então, e para as pessoas que vão participar, eu deixo assim, eu sou suspeitíssimo para falar, mas todo mundo curte. Muita gente, é raríssimo alguém não gostar. Pode não ser o que, pode não ter corrido o que esperava, mas a experiência da prova, de você se entregar ali e chegar lá sem amarras, você nunca viu isso na corrida. Em nenhuma corrida que você participou, você vai ver isso. Pode ser a maior corrida do mundo, de estrutura, de kit, de premiação, mas o que a Backyard fornece de coisas que não são palpáveis, que você não consegue ver, mas que você consegue levar para você, isso nenhuma outra prova tem, isso eu tenho certeza. Que legal. Muito legal. Rê, fico feliz aí. Sucesso para a BR Lows, que acontece agora. Então, quem quiser, a gente vai deixar aí, tá? Aproveita, se você não clicou no curtir desse vídeo até agora, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal para ficar sabendo de todas as coisas que a gente fala. Tem mais vídeos aqui de Itupeva, de outras provas aqui, então fica com a gente. E, Rê, obrigada por trazer tudo isso de informação, obrigada por trazer esse estilo de corrida que tem muito a ver com o estilo de vida também para o Brasil e está investindo nisso e divulgando isso, né? E depois a gente vai contar um pouquinho mais dessa história aqui. Vou para lá, final de abril, e aí eu volto aqui contando um pouquinho em imagens para a galera que segue o Jornal Corrida. Obrigada, Renato. Legal. Obrigado, Rê. Você vai se encantar, tenho certeza. Obrigado pelo espaço. Valeu, galera que está assistindo. Deixei um cupom aí para vocês, vou fazer agora lá no site, tá? Todo mundo que está assistindo aqui pode usar o cupom, taca o dedo lá e lasca o cartão de crédito e vamos para a Backyard. Obrigado de novo, estou super ansioso, vai ser um prazer ter vocês lá. Obrigada. Galera, até mais, bons treinos, boa corrida para vocês. Valeu.